www.profgloriamoura.com. Vamos lá? Mais uma conversa aqui dentro do nosso módulo 7. Agora a gente vai falar rapidamente aqui a respeito do pronome oblíquo átono como objeto. Só relembrando, os pronomes oblíquos átonos, eles são esses daqui, ó, da primeira coluna. Os, as, cai demais em prova. Lhes, cai muito demais da conta lá nas provas. E esse último grupo, me, tc, nos, vos. Enfim, antes da gente dar uma olhada nessa tabela, eu quero conversar com você a respeito da função sintática desses pronomes oblíquos átonos, tá bem? Então, em prova, principalmente esses pronomes oblíquos átonos vão funcionar como objeto, que é justamente o foco dessa aula de hoje, ok? Como objeto, objeto direto, objeto indireto. Agora, toma muito cuidado, porque existem, sim, algumas outras funções sintáticas possíveis para esse pronome oblíquo átono. Por exemplo, aqui no nosso módulo 7, a gente vai conversar no momento exato, na aula específica, sobre o pronome oblíquo átono como adjunto adnominal de posse. Ok? Não cai tanto em prova, mas eventualmente pode até ser que aconteça. Ainda a gente vai conversar sobre esse pronome oblíquo átono, um exemplo, como complemento nominal. Então, veja, aqui como objeto, esse pronome oblíquo átono estará ligado ao verbo. Aqui como adjunta de nominal e complemento nominal, é possível você ter esse pronome oblíquo átono não ligado a verbo, mas ligado a nome, completando o sentido não de um verbo, como quando esse pronome oblíquo átono está na função de objeto, mas ligados a nome. Então, enfim, existem outras funções sintáticas possíveis para o pronome oblíquo átono. Agora, como objeto é o nosso foco da aula, ok? É possível que ele se comporte, ora, como objeto direto, e é possível que ele se comporte, ora, como objeto indireto. Então, ligada ao verbo transitivo, a gente vai ter esse pronome oblíquo átono como objeto, ok? Então, é justamente o foco dessa nossa aula. Aí eu trago para você esse quadro para a gente dar uma olhada, uma conversada rapidamente. Então, verifique. Nós temos o pronome oblíquo átono os, as, que como objeto vai substituir o objeto direto. Atenção aqui, que ele jamais vai substituir o objeto indireto. Cai demais em prova. E nós temos um outro segundo grupo aqui de pronomes que também caem demais em prova, é o lhes. Esse grupo substitui necessariamente objeto indireto. Então, veja bem, jamais eles irão substituir objeto direto, ok? Agora, existe um último e terceiro grupo aqui de pronomes oblíquos átonos, me, tc, nos, vos, que tanto eles podem substituir objeto direto, quanto eles podem substituir objeto indireto. Então, vai depender do verbo ao qual eles estão ligados. Se ligado a VTD, ele vai funcionar como objeto direto. Se ligado a VTI, ele vai funcionar como objeto indireto. Óbvio que, de longe, os que mais caem em prova são esses dois primeiros grupos, os, as e o lhes, ok? Agora, ainda uma conversa bastante importante acerca do lhes é o seguinte, nota bem essa observação. Alguns verbos, apesar de serem VTI, ou seja, de terem o objeto indireto, eles não vão aceitar o lhes nessa substituição do objeto indireto, ok? Então, aqui nós temos 3 verbos aqui como exemplo, assistir, no sentido de ver, que é VTI, tem ali uma preposiçãozinha a iniciando o objeto indireto, então esse objeto indireto ele vem com uma preposição obrigatória mesmo, exigência do verbo, então a gente está falando sobre um típico objeto indireto, mas enfim, esse verbo ele não aceita a substituição por intermédio do pronome oblíquo átono lhes. A mesma coisa vai acontecer com o verbo visar, com o verbo aspirar, ok? No sentido de VTI, eles, apesar de possuírem o objeto indireto, eles não aceitarão o lhes, ok?
Então, muito cuidado. Ok, Glória, mas e aí, se houver uma necessidade de substituição, se não pode substituir pelo lelê, substitui pelo os, nunca. Porque o os nunca vai poder substituir objeto indireto. Então, como é que faz? Ué, então no lugar do lelês, você pode colocar o que significa eles. Então, substituir por a ele, a eles, a ela ou a elas, ok? Mas ficar bastante especificado aí na sua cabeça que numa prova um bocado mais elaborada, mais bem elaborada, mais exigente, nós teremos sim essa observaçãozinha número 1, de que esses 3 verbos não aceitam o lelês, apesar de terem o objeto indireto ali, ok? E agora a gente vai ali para uma conversa que nós já tivemos em aulas passadas sobre o objeto direto e o objeto indireto, mas aqui a gente vai conversar especificamente sobre essa substituição, ok? Então, primeiro, em termos de objeto direto, eu trago aqui um exemplo, que é esse primeiro, eu amo Maria. Então, você tem o sujeito eu, você tem o verbo transitivo direto, amo, e aí você tem Maria. Aí a pergunta que o examinador vai exigir de você é: vem cá, qual que é o correto? Eu amo-lhe ou eu amo-a? Ou então eu a amo. Qual o pronome que você vai usar para substituir esse objeto direto? Então vamos relembrar? Jamais o lhe vai servir para substituir objeto direto. Então aqui o correto é o pronome a. Óbvio que a melhor forma aqui que nós usamos é eu a amo, ok? Eu a amo, com esse pronome antes do verbo aqui nessa próclise, mas o fato é que esse a, ele vai ser o pronome oblíquo átono na função de um objeto direto. Muito cuidado, extremo cuidado, porque se o examinador perguntar, e aí, é possível esse texto ser assim escrito? Eu lhe amo. Essa pergunta vem direto nas provas, até porque nós costumamos errar no dia a dia, né? Existem evidências de erros linguísticos nessa parte, de erros que vão contra a norma culta. Então, veja bem, esse lhe, ele não vai ser aceito, ok? Pela norma culta, padrão da língua, esse lhe, como vai ser usado tão somente para objeto indireto, e esse verbo é tipicamente verbo transitivo direto, a gramática não aceita esta estruturação. Então, eu lhe amo está incorreto pela gramática norma culta, ok? E aí eu chamo aqui a sua atenção também para o uso desses pronomes como objeto indireto, ok? Nós temos aqui 3 exemplos de aulas passadas que eu vou aproveitar. Então, relembrando, qual que é o pronome oblíquo átono tipicamente usado para objeto indireto? Os, as ou lhes? Exato, é o lhe, lhes. Eles vão ser usados para substituir objeto indireto, ok? Jamais para objeto direto. Aí você vem, obedeça a sua mãe. É um verbo transitivo indireto e o examinador vai perguntar, vem cá, essa informação, a sua mãe, pode ser toda trocada por lhe? Obedeça-lhe? Sim, esse lhe funciona como objeto indireto, a sua mãe é o objeto indireto ligado ao verbo VTD, sim. É possível essa substituição. Agora, muito cuidado com os 2 últimos verbos que eu coloquei aqui. São eles visar e aspirar. Os 2 são VTI, tá vendo? Os 2 possuem ali o objeto indireto ligados a ele. Agora, veja bem, se esses 2 verbos não são justamente os que estão aqui na nossa observação 1. Visar no sentido de desejar e aspirar no sentido de desejar, os quais rejeitam a possibilidade de substituição pelo lhes. Então, verifique aqui comigo. Posso trocar a nota máxima? Visamos a nota máxima por lhe? Sim ou não? Visamos lhe? Não, não posso, porque o examinador não aceita a norma culta
da língua, bem especificadazinha ali dentro daquela observação, ela rejeita essa substituição, apesar de ser o objeto indireto. Então, como é que faz? Visamos lhe, não pode. Vai ficar visamos a ela, a nota máxima, ok? Por último, nós temos aspiramos, aspiro à aprovação. Então, será que a aprovação, que é objeto indireto, eu posso trocar por lhe? Sim ou não? De novo, a norma culta vai rejeitar, tá errada, essa substituição, porque o verbo aspirar no sentido de VTI, desejar, almejar, objetivar, ele rejeita esta substituição. Então, no caso, como é que faz? Aspiramos à aprovação, aspiramos a ela, ok? Aspiramos a ela. Então, é isso, pessoal. Pronome oblíquo átono como objeto. Eu diria que a principal parte disso que você precisa se lembrar mesmo e que direto cai nas provas são desses dois grupos de pronomes oblíquos átonos. O os, as e o lhes. Esses dois grandes grupos. Esse os, as, sempre como objeto será objeto direto, nunca objeto indireto. E o lhes é o contrário. Como objeto, sempre será objeto indireto e nunca objeto direto. Ok? Então, grande abraço para você. Dica extremamente importante que cai direto na sua prova. Dessa forma, com essa dica internalizada, você vai gabaritar com certeza as suas questões. Grande abraço e até uma próxima aula.